Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 28 de janeiro. Eu, pastor Fábio Martins, estou aqui para trazer um devocional importantíssimo, especialíssimo, e você vai entender o porquê. O tema do nosso devocional hoje é lute pela sua família. É isso mesmo. Domingão, normalmente você está junto com a sua família. Nós vamos falar do quê? De família. Quantos e quantos pedidos de oração nós recebemos diariamente? Oração pela família, pelo filho, pelo casamento, pelo neto. Por quê, queridos? Porque as famílias estão sendo muito atacadas constantemente. O mundo das trevas, amados, não brinca em serviço, não tira férias e eles agem fortemente sobre a família. Satanás e seus demônios não têm família. Então, eles querem destruir a tua. E eu vou trazer aqui 2 exemplos de famílias para que nós possamos analisar, tirar proveito e lição importante para que nós possamos lutar pela nossa família. Desde já, peço a você que coloque nas mensagens do vídeo: eu lutarei pela minha família. Escreve lá nas mensagens do vídeo. E aproveite, deixe lá o seu joinha, o seu gostei, o seu like e também compartilhe, queridos, com alguém no seu WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram, nas suas redes sociais, compartilhe com alguém para que possam ouvir essa mensagem tão poderosa que Deus trouxe para nós nesse devocional de hoje. E se você não é inscrito no canal, claro que eu vou falar para você, inscreva-se no canal, é gratuito. Pastor, é gratuito se inscrever? É gratuito. É gratuito curtir? Deixar o joinha? É gratuito. Comentar? É gratuito. Compartilhar é gratuito? É gratuito. Você só vai ajudar o nosso canal a ser mais e mais recomendado pelo YouTube, tá bom? Então, feito isso, vamos para a nossa mensagem de hoje e eu quero começar trazendo o primeiro texto, que é o texto base do nosso devocional de hoje, 28 de janeiro, domingo, estamos na reta final do mês. Está lá no livro de Neemias, capítulo 4, verso 14. Neemias, capítulo 4, verso 14. Diz assim, queridos: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. Amados, essa situação que Neemias encontrou das muralhas, né? As muralhas de Jerusalém foram derrubadas, as portas foram colocadas fogo, e muitas pessoas ali foram mortas, pessoas ali foram humilhadas, foram levadas cativas. Olha, estava bem complicada a situação deles, e claro que isso envolvia famílias. Famílias com certeza foram ali divididas, foram rompidas, foram separadas, né? São situações muito conflitantes, onde desde que mundo é mundo, queridos, Satanás e seus demônios usam as estratégias dele para destruir famílias. Ok? Nessa situação, no livro de Neemias, se você ler em algum momento o livro de Neemias, você vai perceber que Satanás e seus demônios, o mundo das trevas, usa pessoas más com visões ideológicas erradas para destruir famílias. E isso não é só no tempo de Neemias, não. Como eu disse, desde que mundo é mundo, Satanás tenta destruir famílias, porque ele não tem família e ele não quer que você tenha família também. E se nós olharmos hoje,
a agenda mundial, uma das principais metas dela é o quê? Destruir, deformar a família. É por isso que nós temos visto muitas famílias sendo destruídas, casamentos sendo destruídos. No Brasil mesmo nós temos várias capitais, né? Aonde é considerada a capital do divórcio. Por exemplo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é considerada a capital do divórcio. O maior índice de divórcio está no Mato Grosso do Sul. Mas isso não é só prioridade do Mato Grosso do Sul, mas nível de Brasil e de mundo, isso é verdadeiro. Porque o inimigo não age só numa capital, só no estado. Ele age no mundo inteiro. Mas vai existir áreas específicas aonde existe uma predominância da ação maligna nesse sentido. Por quê? O objetivo dos inimigos é destruir a família. E o nosso objetivo como cristãos é lutar pela nossa família. Então eu digo para você, lute pela sua família, ok? Esse é o primeiro texto. Agora, é importante salientar que esse povo que Neemias estava lutando, que era a sua família, seus familiares, junto com oficiais, com o povo ali, é importante salientar que era um povo de Deus. Era um povo de Deus, eram pessoas que andavam com Deus. Mas daí você pode perguntar, mas pastor, se eles andavam com Deus, se eles eram um povo escolhido de Deus, por que Deus permitiu que destruíssem Jerusalém, que derrubasse as muralhas, que separasse, destruíssem famílias? Por que Deus permitiu isso? E a resposta eu consigo trazer para você lá no livro de Neemias, capítulo 1, verso 5, que nós vamos ver um dos tipos de família, que é esse tipo de família que eu trouxe aqui para vocês, o motivo pelo qual uma família é atacada severamente, sem dó e sem piedade pelo mundo das trevas. Então, Neemias capítulo 1, versos 5 a 7, vai nos trazer informação por que essa família estava sendo atacada. Olha só. Então eu disse, Neemias dizendo, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti. Dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Olha só o que ele diz agora, amados. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que deste a Moisés, o teu servo. Por que então os israelitas, a família dos israelitas, filhos, esposas, casamentos, famílias inteiras, estavam sendo atacadas, estavam sendo destruídas? Por causa da desobediência. Por causa do que mais? Por causa da corrupção. Por causa de atos vergonhosos. Vocês viram só? Queridos, quando a família, ela anda separadamente, não anda com Deus, cada um anda para um lado, cada um faz o que quer, faz a sua própria escolha, a tendência é haver rompimento familiar. A possibilidade é de que exista simplesmente laços quebrados, alianças quebradas, casamentos desfeitos, filhos andando por caminhos vergonhosos. Pastor, o senhor está querendo me dizer que muitas das situações familiares hoje é por causa da corrupção,
É por causa de atos vergonhosos? É por andar longe de Deus? Sim. O principal motivo é esse. O principal motivo é esse. Por isso que Neemias, lá no capítulo 4, verso 14, ele diz claramente, para que possam lutar, né? E aqui é importante, tem uma chave importante. Vou voltar no Neemias 4,14. Uma chave importantíssima. Aqui, aonde fala assim, olha, quando eu vou ler de novo ele e vou frisar o ponto principal para você. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Presta atenção agora, uma chave importante para que você possa lutar pela sua família. Não tenham medo deles, não tenha medo do inimigo, queridos. E lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas esposas e pelos seus lares. Lembrem-se de Deus. Deus é grande e temível. Você está lutando com Deus, não é contra Deus. É com Deus. Isso é importante você entender. Deus é grande e temível. Você não está lutando contra Deus, está lutando com Deus. Deus está do teu lado. Ele é grande e temível. Quem tem que bater em retirada? O inimigo. Para que você possa obter sua família de volta. Ok? A maioria das famílias, queridos, elas não lutam juntas. Mas eles lutam um contra os outros. Havendo um debate. Havendo um rompimento. Eu tenho que entender. Eu luto a favor da minha família. Eu luto a favor, com o favor de Deus na minha vida. Eu não posso brigar, discutir ao ponto de separar minha família. Mas eu tenho que fazer com que eles possam lutar juntos. Para que você possa reunir eles e falar, nós estamos passando por isso aqui, nós vamos vencer juntos. Ok? Eu quero levar para você agora um segundo exemplo de família que não estavam rebelados, não estavam em desobediência, estavam debaixo da graça de Deus, estavam ali debaixo da proteção de Deus, mas mesmo debaixo das mãos de Deus, ali existe uma falha muito grande. Você pode ser uma família que inteira está na igreja, você, seu esposo, sua esposa, seus filhos, todo mundo está na igreja, mas existe uma brecha muito grande aberta no meio cristão. E eu quero trazer para você, lá no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 30, verso 2 e 3, que vai nos mostrar algo bem interessante, que é uma brecha que existe em várias famílias e que você vai prestar atenção a partir de agora. 1 Samuel, capítulo 30, verso 2 e 3 diz: levaram como prisioneiros as mulheres que lá haviam, desde o mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduziu-as, prosseguiram em seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Presta atenção numa coisa, queridos. Ao chegarem a Ziclag, Ziclag é aonde as famílias deles estavam. Então eles não estavam em Ziclag. E eles não deixaram ninguém ali protegendo a cidade. Simplesmente todos saíram. Deixaram as suas famílias desguarnecidas. E daí quando eles chegaram, o que aconteceu? Viram que todos tinham sido sequestrados. Pastor, mas se eles estavam andando com Deus, por que Deus permitiu que sequestrassem? Deus permitiu que sequestrassem, mas Deus não permitiu que matassem. Essa é uma grande coisa que você tem que parar para pensar. Muitas vezes sua família não é destruída, mas a sua família ela é sequestrada por uma situação. Ela é sequestrada, ela é tomada por uma situação, por uma enfermidade, por um problema financeiro,
por um conflito entre irmãos, por um conflito entre marido e esposa. Isso é um sequestro. O inimigo muitas vezes lança para tentar desestabilizar. E isso se dá por quê? Porque a família está desguarnecida. Porque embora a família esteja todo mundo indo para a igreja no domingo, todo mundo esteja fazendo campanha, todo mundo esteja participando da Santa Ceia, todo mundo dizimando, ofertando, tudo bonitinho. Mas não tem o quê? A proteção. A proteção sobre a família. E eu quero mostrar para você o que Davi fez aqui no mesmo capítulo de 1 Samuel, no mesmo capítulo 30, versos 6 e 8. Olha só o que Davi ele fez, queridos. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Olha uma segunda chave. Lembre-se de Deus. A primeira chave que eu falei lá no começo, lembra? Segunda chave. Fortaleça-se no Senhor, o seu Deus. E aqui no verso 7 e até o verso 8, vamos ver o que diz. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu, persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Primeira chave, lembre-se, guarda aí. Lembre-se do Senhor, forte e temível. Ele está lutando com você. Segundo passo, fortaleça-se no Senhor, seu Deus, nosso Deus. E a resposta de Deus para você sempre será em relação à sua família. Lute pela sua família. A resposta de Deus é essa. Lute pela sua família, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Ou seja, todas aquelas situações a qual sua família está aprisionada, você, lutando pela sua família, vai conseguir vencer. Vai conseguir vencer e vai recuperar a sua família. Dois tipos de famílias diferentes. Uma que simplesmente andava em desobediência. Desobediência traz destruição. A outra família estava desguarnecida, embora andando debaixo da palavra de Deus. Sem proteção, o inimigo ele pode entrar e ele pode simplesmente fazer bagunça. Ele não destruiu, mas traz situações de complexidade, situações que vai trazer angústia, medo, vai trazer ali uma situação complicada, ok? E qual é a sua resposta? Duas chaves principais, marca aí, duas chaves principais. Lembrem-se do Senhor. Lembrem-se do Senhor. Ele é forte e temível. Segundo, fortaleça-se em Deus. Fortaleça-se em Deus. E a resposta de Deus para você sempre será essa. Lute pela sua família, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar todos os prisioneiros, todos os que estiverem aprisionados na sua casa. Agora, para que nós possamos finalizar, eu quero trazer um texto importante de algumas características dentro dessas duas chaves que eu te passei. Eu quero te trazer algumas virtudes, 3 virtudes importantes para que você possa lutar pela sua família. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, quando o apóstolo Paulo fala sobre dons espirituais, ele diz que não adianta nada você ter todos os dons, os 9 dons do Espírito, mas se você não tiver amor. E olha o que ele diz em 1 Coríntios 13, 13. Assim,
Permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior desses, porém, é o amor. Guarde essas três virtudes importantes dentro da tua família para que você possa lutar. Sem essas três virtudes, fé, esperança e amor, você vai tomar atitudes diferentes, vai falar palavras que não deve e você vai acabar destruindo a sua família. Com fé, você vai lutar pela sua família, lembrando-se do Senhor, se fortalecendo no Senhor e resgatando a sua família. Com esperança e amor, você vai evitar palavras de confronto, palavras que magoam, mas vai lutar no mundo espiritual. Lembre-se de Efésios capítulo 6. As nossas lutas não são contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores nas regiões celestiais. Não é contra carne e sangue, não é contra o seu marido, não é contra os seus filhos, mas é contra os espíritos imundos nas regiões celestiais, que agem contra as nossas famílias. Por isso, certamente, você conseguirá e vencerá lutando pela sua família. Amém, queridos? Vamos estar orando, amados? Eu quero poder estar orando por você e, claro, reforçar no meu pedido de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Amém? Querido e eterno Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, dia 28 de janeiro, domingo, para que nós pudéssemos estar reunidos com a nossa família, lutando pela nossa família, fortalecendo-nos, Pai, no Senhor e lembrando que estamos com o Senhor Deus, poderoso e temível para os inimigos. Pai, nos ajuda a lutar pela nossa família, nos dê fé, esperança e amor, para que nós possamos continuar lutando pela nossa família, para que nós possamos resgatar, recuperar, restaurar as nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.